Fala, galerinha, novamente hoje com vocês. Vamos adentrar ao ponto principal do estudo penal, entrar aqui na teoria do crime, ver aí os artigos mais importantes, né, os temas que são mais relevantes para a sua prova, para que você consiga aí fechar o maior número de questões possíveis. Sem mais delongas, vamos direto para o nosso conteúdo. Hoje vamos abordar o artigo 13 do Código Penal até o artigo 22, certo? Dentro aqui dessa primeira aula do estudo da teoria do crime, vamos abordar alguns temas muito importantes aí para a resolução de questões. Pessoal, sem mais delongas, vamos partir aqui diretamente para o nosso conteúdo, que a gente vai entrar no dia de hoje, na nossa aula de hoje. Para a gente falar um pouco sobre teoria do crime, a primeira coisa que se faz necessária aqui, a gente entender quais as teorias aí que são adotadas pelo nosso direito penal. Pessoal, temos duas teorias que são semelhantes, porém, elas vão se diferenciar aí em um aspecto. A teoria causalista, que considera a infração penal, o crime, como um fato típico, ilícito e culpável, aonde os elementos aqui subjetivos ou normativos estariam alocados lá na culpabilidade. Teoria causalista da ação considerava dolo e culpa lá dentro ali dos elementos da culpabilidade. Já a teoria finalista, né, da ação, promovida por Welsel, ela traz o dolo e a culpa justamente para a tipicidade, dentro do primeiro elemento substrato aí de crime. Então hoje vamos estudar, vamos esmiuçar aqui todos esses elementos e mostrar para vocês onde aí se enquadra cada elemento dentro aqui do Código Penal, dentro dos dispositivos penais. Aqui, dentro do artigo 13, que nos traz o resultado de que depende a existência do crime. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão. Então vamos lá, pessoal. Causa, que você pode pensar como conduta, é a ação ou omissão que leva a um resultado. Pessoal, somente será imputado esse resultado a quem deu causa. Então, todos os agentes que contribuíram para a infração penal, vamos ver mais para frente lá no concurso de pessoas, se caso a infração penal foi cometida por mais de uma pessoa, que todos responderão pelo mesmo resultado, esse resultado mais gravoso. O que o artigo 13 nos está mostrando é que justamente todos aqui, na existência do crime, para que o crime existiu, alguém deu causa com sua conduta, ação ou omissão, gerando esse resultado mais gravoso. Então todos aqui, né, vamos dar um exemplo aqui para um crime de homicídio. O agente que empresta a arma, ele contribui para o resultado. O agente que comete o homicídio, ele contribui para o resultado. Então, os dois aqui, né, tiveram como ação ou omissão a sua conduta contribuindo para esse resultado mais gravoso. Os dois vão responder pelo crime de homicídio. De acordo com cada um, de acordo com a sua culpabilidade, a gente vai estudar isso de forma mais aprofundada lá no concurso de agentes. Então, o artigo 13 nos traz justamente que todos aqui, né, que contribuem para a existência do crime, terá imputação. Pessoal, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a causa é considerada no sentido de tudo aquilo que contribui para o resultado mais gravoso será considerado como causa. A gente partir aqui para o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, nos traz uma situação, uma circunstância que pode diferenciar essa causa inicial. A superveniência de causa relativamente independente, ou seja, uma causa que veio posteriormente, exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Nesse parágrafo 1º aqui do artigo 13, é uma causa, pessoal, relativamente independente, que veio depois, né, a superveniência veio depois, exclui a imputação quando por si só produz resultado. É o famoso caso do
agente sofrendo de infarto, o filho ou algum parente próximo, né, pega o agente em alta velocidade, dirigindo rumo ao hospital, e ele acaba ali provocando um acidente, de acordo com a sua imprudência ao trânsito, e acaba que a pessoa morre pelo acidente e não morre aí pelo infarto. Então, essa causa, né, o acidente por si só produziu esse resultado, nesse caso, em concreto, ele pode responder aí pelo homicídio culposo. Então, para a gente fechar esse parágrafo único aqui, parágrafo 1º do artigo 13, você tem que saber que se essa causa for relativamente dependente e superveniente ao fato em que a questão trouxe para você, se ela por si só produzir aquele resultado, certo? O agente que praticou qualquer conduta anterior somente vai responder pela conduta anterior e vai responder somente por essa causa posterior quem deu causa a ela diretamente, porque ela por si só produziu o resultado mais gravoso. Pessoal, partindo aqui para o parágrafo 2º do artigo 13, que é justamente onde que a gente vai mencionar essa relevância da omissão, né? Sabemos que a existência do crime se dá por uma ação ou omissão. Então, se a existência do crime é uma ação ou omissão, vamos saber onde que a gente podemos ver a omissão de forma relevante. E o Código Penal nos traz justamente 3 posições de garante, onde que essas pessoas, né, devido a algumas circunstâncias criadas por elas mesmas, elas têm essa posição de agir. E se elas não agir diante das circunstâncias que ocorrem, diante dessa omissão, ele será aí penalmente, ele será aí punido de forma criminal. Pessoal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente, temos 2 verbos, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Quem tem, por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância, podemos citar os pais. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, podemos citar aqui um salva-vidas. E com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência. Podemos citar aqui um professor de natação que leva seus alunos aí para uma represa para fazer um teste e acaba ali que um de seus alunos acaba se afogando. Então, com seu comportamento anterior, ele cria o risco da ocorrência do resultado. Então, diante dessas 3 posições de garantes, e se, de acordo com algumas circunstâncias, eles não agir, né, podia e devia agir, não agem ali, não praticam as condutas necessárias para evitar o resultado mais gravoso, eles vão responder sim pelo resultado aí gerado. Pessoal, para a gente adentrar ao estudo penal, como eu disse para vocês, a gente esmiuçou, né, a teoria dizendo que a infração ao crime ele é considerado como fato típico, ilícito e culpável. E como a teoria adotada foi a teoria do finalismo, né, a teoria adotada foi a teoria do finalismo, que considera fato típico, ilícito e culpável. Aqui dentro, vamos esmiuçar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Fato típico, temos aqui os seus elementos. Fato típico, como vimos, podemos colocar a conduta. Como vimos aí no artigo 13, a conduta ela se dá por ação ou omissão. Podemos citar aqui o resultado, né, o qual essa conduta leva a um resultado, o nexo causal. Esse aqui, pessoal, eles são interligados. Um agente com sua ação ou omissão levando a um resultado. Dentro desse podemos dizer que dentro desse lapso temporal, né, de acordo com a ação ou omissão de um agente que causa um resultado, vamos ter um nexo causal, que é justamente o que vai ligar a conduta e a ação desse agente a esse resultado mais gravoso. E podemos citar por último aqui a tipicidade. A tipicidade que vamos estudar aí posteriormente, que existe tipicidade formal e tipicidade material. A
Tipicidade formal é justamente aquela norma descrita num tipo penal, e a tipicidade aqui material é justamente a relevância causada, né, material, relevância causada pelo crime, né, relevância que teve aquela infração em cima do bem jurídico tutelado. Então, o direito penal ele vai analisar se foi relevante, sim, para que se enquadre aqui como um fato típico. Essa tipicidade material. Já aqui dentro de ilicitude, o que vamos estudar é justamente as causas, né, excludentes de ilicitude, que vamos estudar aqui dentro desses artigos da teoria do crime, que para se excluir uma ilicitude, temos algumas causas determinantes que podemos citar como uma delas a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Pessoal, isso é interessante porque quando a gente entra em ilicitude, então nós vamos estudar justamente o que vai excluir a ilicitude. Quais são as suas causas excludentes, né? Então vamos aqui, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Ainda, de forma doutrinária, considera-se como uma causa supralegal de excludente de ilicitude o consentimento do ofendido. Um exemplo prático, quando você vai fazer uma tatuagem, né, você consente com que o tatuador ali, com a máquina, ele pratique lesão corporal, né, no seu corpo. Então, esse consentimento do ofendido é uma causa, sim, que vai excluir essa ilicitude dessa infração praticada. Porque se a gente pensar em si, a conduta do tatuador em pegar uma máquina e fazer ali desenho na sua pele, ele vai estar praticando, sim, né, a lesão corporal. Porém, de acordo com esse consentimento da vítima, né, do consentimento da pessoa que está sofrendo essa lesão corporal, ela exclui aqui a imputação, porque exclui a ilicitude do fato. E dentro de culpabilidade, vamos estudar também as suas exculpantes, ou seja, as suas excludentes. O que vai excluir a culpabilidade? Podemos citar aqui a inimputabilidade, podemos citar a potencial consciência da ilicitude, que vamos estudar lá o erro de proibição, e aqui, para a gente matar, vamos estudar a exigibilidade de conduta diversa. Então, vou mostrar para vocês todo esse quadro que a gente criou aqui agora, aonde que se enquadra cada item desse dentro dos dispositivos aqui do direito penal. Pessoal, sem mais delongas, vamos partir aqui para o crime, né? O crime considera-se crime, o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Significa dizer que existe um dispositivo aonde está tipificada uma conduta, e se o agente pratica aquela conduta descrita no tipo penal e se reuniu todos os elementos daquele tipo penal, ele acaba de praticar aquele delito, né? Então, para a gente seguir o nosso exemplo de homicídio, matar alguém, é justamente aí a definição legal do crime de homicídio. Se um agente pratica o delito de matar alguém, ele estará praticando homicídio. O crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Dentro aqui do Instituto da Tentativa, nós temos justamente que, se dentro do crime consumado, o agente ele pratica todos os elementos necessários ali e conclui a sua atuação com dolo ou culpa para que se chegue ao resultado mais gravoso daquele tipo penal que já é incriminado de forma anterior, temos na tentativa que ele vai praticar de acordo com a sua vontade todos os atos e não vai conseguir concluir
o resultado mais gravoso pretendido, porque por uma circunstância alheia atrapalha com que faz aí com que ele não consiga finalizar a sua empreitada criminosa nesse caso. Pessoal, então a tentativa aqui, né, não se consome circunstâncias alheia à vontade, temos que saber o que? Se o agente que, tentando ali, não consegue praticar a conduta por circunstâncias alheias à sua vontade, ele estará diante da tentativa. Agora, pessoal, se o agente ele não consegue consumar, né, não consegue consumar a infração penal, ou seja, praticar todos os atos ali para que se consiga realizar o resultado pretendido por ele. E essas circunstâncias aqui não estão presentes, porque ele pode ali finalizar a sua empreitada criminosa, mas não consuma por vontade própria, que é diferente de circunstância alheia à vontade do agente. Aqui é pela vontade alheia. Ele não consumou a infração penal, certo? Aí estaremos diante da tentativa. Agora, se for por vontade própria, estaremos diante de outro instituto, certo? Que vamos estudar aí nos próximos artigos. Disse o crime aqui, né? Vamos ver a punição do crime tentado, é justamente aí a mesma penalidade do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Pessoal, a gente dá um exemplo aqui, o homicídio, que tem de 6 a 20 anos, né? Então, na hora da dosimetria da pena, o magistrado, o juiz, ele poderá aqui diminuir de 1 a 2/3 essa pena se o homicídio foi tentado. Então, se dá dessa forma, lá no momento da dosimetria, na última fase ali da dosimetria da pena, o magistrado, o juiz, ele vai diminuir de 1 a 2/3. É uma causa aí, né, de diminuição de pena geral, a tentativa. Aqui vamos para a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pessoal, vimos aí, né, no artigo 14, no inciso 2º, né, inciso 2, que se foi a vontade própria do agente não consumar a infração, por mais que ele já tenha iniciado, estaremos diante do Instituto da Desistência Voluntária. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, que é aquilo que a gente acabou de mencionar lá na tentativa, que se foi por circunstância alheia que ele não consumiu a infração, será justamente a tentativa, né? Ele tentou de todos os modos ali, circunstâncias, e não conseguiu porque a vontade alheia foi diferente da vontade dele. Agora, se ele não consuma a infração penal por vontade própria, estaremos diante aqui da desistência voluntária, certo? E aqui o arrependimento eficaz é quando ele aí impede justamente que o resultado mais gravoso se produza. Ele praticou a ação, porém arrependeu, né, de forma voluntária ali, e com suas condutas posteriores, ele impede que o resultado mais gravoso se produza. Também podemos dar o exemplo, já que entramos nesse crime de homicídio, né, um crime sangrento, podemos dar exemplo aqui, o agente que tem 5 balas no seu revólver, ele dá 2 tiros, a vítima cai, ele tem mais 3 balas ali no seu revólver, podendo consumar o delito de homicídio, que era o dolo inicial dele. Porém, no momento que ele vê a vítima ali, ele se comove ou até mesmo desiste naquele momento de praticar essa conduta inicial pretendida, e aí ele pega aquele agente, coloca no seu carro, vai até o hospital mais próximo e consegue que a vítima ali não morre. Então ele consegue impedir aquele resultado inicial pretendido. E diante disso, o artigo 15 aqui nos traz justamente que ele vai responder pelos atos já praticados. Nesse exemplo dado, ele vai responder por lesão corporal. Então, esses dois institutos aqui
que você tem que saber é que esses dois institutos, se você tiver diante da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, eles são institutos de quebra, ou seja, quebra a possibilidade da tentativa. O agente somente vai ser punido pelos atos já praticados anteriormente. Então, esses dois institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, são institutos de quebra. Quebra a possibilidade de ser o crime punido na forma tentada. Pessoal, vamos para o nosso... Aqui vemos, né, desistência voluntária e arrependimento eficaz. As consequências é justamente essa quebra da possibilidade aí de enquadrar o indivíduo na forma tentada. Lembrando que ele vai responder pelos atos já praticados. Dentro aqui do artigo 16 do Código Penal, vamos fazer uma breve leitura, né? Os crimes cometidos sem violência, requisito ou grave ameaça, segundo requisito, a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Pessoal, vemos aqui então que o arrependimento posterior é onde que o agente, né, que praticou um crime sem violência ou grave ameaça e ele repara, né, o dano antes do oferecimento da denúncia. Temos aqui um requisito e um lapso temporal importante da gente esmiuçar. Primeira coisa que você deve entender, palavra-chave: o delito tem que ser sem violência. O lapso temporal, pessoal. O que é lapso temporal? Que você tem que gravar essa palavrinha aqui, ó, recebimento da denúncia, porque existe dois momentos processuais aqui. Oferecimento e recebimento da denúncia. O Ministério Público, ele recebimento. O MP, ele vai ter dois momentos processual, na verdade pré-processual. O momento que ele recebe os autos do inquérito policial, ele poderá sim, de acordo com todas as circunstâncias escolhidas, os elementos probatórios, um lastro probatório mínimo da infração penal, ele poderá sim oferecer denúncia. O Ministério Público, ele oferece denúncia, até que o juiz recebe, existe um lapso temporal. E esse lapso temporal é o que você tem que entender, porque se ele já ofereceu denúncia, ainda existe a possibilidade de recebimento ou não da denúncia pelo magistrado. E se até o recebimento da denúncia, mesmo após o oferecimento aqui, se o agente que praticou esse delito sem violência ou grave ameaça tiver reparado o dano, ele terá, sim, enquadramento aqui no arrependimento posterior. E a pena, lá na dosimetria da pena, né, lá na dosimetria do cálculo penal, ela poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, o arrependimento posterior, ele também é uma causa geral de redução, de diminuição de pena, de 1 a 2/3. Então, você viu aqui comigo os requisitos, vimos aqui o lapso temporal, o qual pode ocorrer esse instituto pode ter incidência, o arrependimento posterior pode se incidir de acordo com crimes sem violência ou grave ameaça e também reparado o dano ou a coisa aí até o recebimento da denúncia. E vimos também que é uma causa geral aí de redução de pena. Vamos para o artigo 17, crime impossível. Vamos fazer uma breve leitura rápida aqui para que a gente consiga aí matar o nosso conteúdo de hoje de forma rápida, para que não fique massivo também o seu estudo. Pessoal, o crime possível é quando circunstâncias que ocorrem tanto durante, concomitante, né, ou posterior à consumação do delito, faz com que esse delito se torne impossível de se consumar. E aí não terá imputação nesse caso. E o artigo 17 nos traz: não se pune a tentativa, né, quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. Então podemos mencionar os dois requisitos para que se chegue à possibilidade de aplicar o instituto do crime impossível, que a primeira é a ineficácia, né, absoluta. Porque se ela for relativa, aí poderá sim ter a imputação. E temos também a absoluta impropriedade do meio.
do objeto. Pessoal, para dar um exemplo, para ficar bem fácil de entender, ineficácia absoluta do meio, ou seja, a arma disparada ou a arma que deveria ser disparada para que se consumasse o delito de lesão corporal que seja, ela era totalmente ineficaz, ela não tinha capacidade de efetuar disparos. Então, nesse caso, estaríamos aqui, né, diante do crime impossível de lesão corporal, se esse era o dolo do agente, né? Então, a arma de fogo, ineficaz. E absoluta impropriedade do objeto, podemos mencionar uma pessoa que dá ali 2 tiros em um cadáver, né? O objeto ele já era impróprio, né? Então já era um cadáver. Se ali o agente dispara 2 tiros e a pessoa já estava morta, então teremos a exclusão por crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Então, nesse caso, pessoal, seria aí impossível consumar o crime. Diante desse crime impossível, nós temos sim que mencionar até uma súmula importante, né? Salvo me engano, aqui a súmula 145. Tá, pessoal, depois eu confirmo o número da súmula para vocês do STF. Porém, ela diz que vai se tornar o crime impossível se, com as circunstâncias criadas pela polícia, a consumação do delito foi impossível, né? Seria impossível devido às cautelas praticadas aí pela polícia, né, pelas circunstâncias criadas. Essa preparação, né, do flagrante, no caso da polícia, quando ela prepara o flagrante para chegar ali à prisão do indivíduo que está praticando aquela conduta, ela se torna, sim, aí a possibilidade de aplicação do crime impossível. Pessoal, a súmula é a súmula 145 do STF, mesmo que nos traz justamente que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia ou pelo particular torna impossível a sua consumação. Então, é uma súmula também de importância, porém, para o concurso da Polícia Militar, creio que não vá aparecer para vocês. Somente mencionei aqui para que vocês entendam que um flagrante que seja aí, preparado pela polícia, se ele torna impossível a consumação do delito, ele estará enquadrado aqui na possibilidade de um crime possível. Trouxe para vocês que pode ser que caia um caso na prova e você saberá que se trata de crime impossível. Se a gente partir aqui para o artigo 18, né, que a gente vai entrar dentro do crime doloso, do crime culposo, temos que esmiuçar esse tema para que você não caia em pegadinha na prova. Crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Pessoal, dolo direto, dolo indireto, podemos citar aqui um exemplo de dolo indireto, o dolo eventual. O que é importante você saber desse inciso 1 do artigo 18? Quando o agente quis o resultado, temos o dolo direto. Ele quer o resultado. O dolo indireto, que se subdivide em dolo alternativo e dolo eventual, é onde o agente aí, ele assume o risco do resultado mais gravoso. Dentro do dolo alternativo, existe a possibilidade de 2 ou mais resultados e ele não está, como se diz, tanto faz para o agente qualquer um desses resultados. No dolo eventual, ele assume o risco de produzir aquele resultado em específico mais gravoso. Pessoal, o crime culposo é quando o agente deu causa a esse resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Dentro do crime culposo aqui, o que é importante que a gente entenda, além dessas 3 modalidades de culpa, é que o agente ele age de forma descuidada, né? O crime culposo ele se enquadra justamente quando o agente ele age de forma descuidada.
E diante disso, ele causa uma infração por imprudência, negligência, imperícia, que para que a gente entenda melhor, como casos concretos, a modalidade de imprudência, né? Primeiro que é imperícia, quando ele não tem ali o ato de ofício de praticar algo e ele vai e pratica. Então ele é imperito na prática daquele ato e mesmo assim vai lá e pratica um ato. A negligência nos traz aí, né, uma forma omissiva, uma conduta omissiva, onde que ele deixa de prestar alguma cautela necessária para que a conduta dele não se torne um resultado mais gravoso. Já a imprudência, né, é um agir descuidado, um agir por ação, um agir afoito do agente, ele acaba ali causando uma infração, né, que foi um exemplo que a gente deu no começo da aula, que é justamente dirigir um automóvel aí em excesso de velocidade. Estaria de forma imprudente, poderiam causar delitos. Até mesmo no nosso caso, do começo da aula, foi o agente que matou ali, causou, né, a morte de uma pessoa que estava dentro do carro sendo socorrida. E assim ele será imputado por homicídio culposo naquele caso em concreto. Então aqui você entendendo que existem essas três modalidades de culpas e sempre que o agente agir de forma descuidada, praticando a infração, ele será enquadrado sim aqui nessa modalidade de culpa, o qual o magistrado vai colocar esse dispositivo sim dentro lá da sentença, até mesmo da condenação ali, a modalidade de culpa que se enquadra naquele caso em concreto. Disse o crime culposo, né, que aqui sabemos que o crime culposo é exceção, né, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato como crime, senão quando pratica dolosamente. Então a regra é, a prática do crime deve ser doloso. A regra é que os crimes são praticados de forma dolosa, ou seja, quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzir aquele resultado, e a exceção, quando tem previsão em lei, são os crimes culposos. Agravação pelo resultado. Pessoal, pelo resultado que agrava, especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Aqui estamos diante, né, do crime pré-ter-doloso. E o que é o crime pré-ter-doloso? Pessoal, o crime pré-ter-doloso é aquele que o agente, com sua conduta antecedente, ele age com dolo. Exemplo, ele queria praticar lesão corporal, e no excesso ali da prática desse delito inicial, ele acaba de forma culposamente, não querendo o resultado morte, acaba matando, né, a pessoa ao qual ele estava praticando essa lesão, né, agredindo. Então, nesse caso, né, ele tem um dolo antecedente e tem a culpa posterior. Dolo antecedente e a culpa no consequente. Pessoal, um exemplo então foi o dado, né? Ele queria praticar lesão corporal e acaba praticando no final o resultado mais gravoso, que é o homicídio. E aí, nesse caso, existe a previsão, né, do crime de lesão corporal seguida de morte. Então, todos esses crimes em qual você tem a possibilidade de aplicação deles e tem um segmento com resultado mais gravoso, estaremos aí diante, né, do enquadramento dos crimes pré-ter-dolosos. Erro sobre elemento do tipo. Vamos entrar aqui na teoria do tipo para que a gente finalize, né, o nosso conteúdo do dia de hoje, que foi bastante extenso, para que você consiga assimilar o máximo aí dessas informações. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, né, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. O que o artigo 20 nos traz? Justamente essa possibilidade que nos traz Wells, né, pela teoria do finalismo, que o erro sobre elemento constitutivo de tipo legal. Exemplo, pessoal, temos o tipo legal, né? Artigo 121, que é matar alguém. Esse aqui são os elementos constitutivos desse tipo penal. Matar alguém, o verbo e a pessoa. O artigo 20 nos traz que vai excluir o dolo
né, se teve o erro em cima desse elemento constitutivo aqui do tipo legal, mas poderá ser punido por crime culposo se previsto em lei. O que quer dizer, então, esse artigo 20? Pessoal, vou dar um exemplo, se um caçador ele está na mata ali, caçando, e aí ele vê algo se mexendo atrás de uma árvore ou de um arbusto, e ele atira, né? A intenção dele aqui não era matar alguém, sim matar o animal, né? Que no caso não se configuraria aqui no tipo penal matar alguém. Então ele matou o animal, né? Na cabeça dele ele teria matado o animal. Porém, quando ele chega próximo, ele vê que matou alguém, ele errou, né, sobre um elemento do tipo penal de homicídio. Então esse elemento, né, o erro sobre esse elemento vai excluir o dolo, porque ele não tinha o dolo, e se caso, no caso concreto, não era possível, né, ele ter um entendimento que poderia haver uma pessoa ali, ou seja, se era evitável, aí ele poderá responder sim pela punição aqui do crime culposo, porque no caso temos a previsão sim do homicídio culposo no nosso Código Penal. Então, teremos a possibilidade, de acordo com o caso em concreto, da punição por homicídio culposo, né? Se caso era evitável. Agora, se inevitável, o próprio artigo nos traz que já excluiu o dolo, né? E poderá, mas permite essa punição por crime culposo se previsto em lei. No nosso artigo 121, como temos a possibilidade de homicídio culposo, nesse caso, enquadraremos aqui esse indivíduo por homicídio culposo, que é menos gravoso que o homicídio doloso. Pessoal, no parágrafo 1º do artigo 20, temos a possibilidade das discriminantes putativas. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o significado dessas discriminantes putativas. O significado está justamente em cima de que o agente age de forma imaginária. Ele imagina que está diante de uma conduta, que no caso aqui seria uma conduta excludente de uma ilicitude, não imagina estar aí praticando um delito de forma com todos os elementos necessários para a prática de uma infração penal, o exemplo, né? E ele age de forma imaginária, achando que está diante de uma excludente de ilicitude, com sua conduta praticando uma infração. Então, o parágrafo 1º nos traz isento de pena quem por erro plenamente justificado, né, pelas circunstâncias, supõe de fato, né, que a parte imaginária, que se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível pelo crime culposo. Então, pessoal, se esse erro do agente, né, se essa causa imaginária, ela é excusável, ele aqui não será punido, né, isento de pena. Se no caso em concreto o juiz considerou como uma causa excusável, ou seja, não teria como ele agir de forma diversa nesse caso, ele estaria isento de pena aqui. Porém, se era inexcusável, ou seja, se um devido cuidado tomado pelo agente poderia ter evitado aquela conduta, o resultado mais gravoso, ele terá aqui a punição pelo crime, né, culposo, da mesma forma, se tiver previsão, né, desse crime como culposo na lei. Um exemplo que a gente pode dar inversamente da possibilidade sim ou não da aplicação é o crime de dano, né? O agente ali, ele pratica a sua conduta achando que está diante de uma excludente de ilicitude e acaba cometendo um dano, né? Um dano a um outro agente, um dano, dano patrimonial mesmo. Pessoal, não existe a possibilidade de dano culposo no Código Penal. Então, nesse caso, o agente estaria aqui isento de pena, né, nesse caso em concreto, do dano. Mas se ele tivesse praticado um homicídio, no caso, como a gente acabou de mencionar, né, se achando que estava em legítima defesa, né, o erro, se ele pudesse tomar todas as cautelas necessárias e o erro era inexcusável, ele será enquadrado por homicídio culposo, sim. Erro determinado por terceiro, parágrafo 2º, lá do artigo 20. Esse erro determinado por terceiro, a gente vai estudar ele mais específico quando a gente for estudar todas as modalidades de erro, terceiro, aberratio ictus e tudo mais. Mas aqui, o que você tem que ter em mente é o seguinte: o erro
pelo crime, o terceiro que determina o erro, responde pelo crime aqui. Então, um exemplo aqui, né, que a gente pode mencionar, é justamente quando uma pessoa induz uma outra pessoa a praticar um delito por um erro, né, que essa primeira pessoa determina. Um exemplo que a gente pode dar é um médico que dá uma substância que vai levar o paciente, ele quer matar o paciente, e ele dá uma substância para a enfermeira aplicar no paciente, uma injeção, aonde que ele sabe que aquela injeção vai levar aquele paciente, que ele quer a morte daquele paciente, a óbito. Então, diante disso, né, quem vai responder por esse homicídio será aí a pessoa que determinou o erro, que é justamente o terceiro, né, que é o médico, nesse exemplo que a gente deu. Parágrafo 3º aqui, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Pessoal, muito simples esse parágrafo 3º, que nos traz a possibilidade de que você quer praticar uma conduta, lesão corporal em cima de Tício. Porém, você confunde Tício com outra pessoa, aí você vai e pratica essa lesão corporal em Névio, achando que era Tício. Então, diante ali do desenrolar, né, do procedimento, das investigações, tudo mais, vai levar em consideração como se você tivesse praticado a conduta em cima da pessoa que você queria praticar, que no caso aqui do exemplo foi contra Tício. Porque, pessoal, podemos perceber que isso vai mudar até mesmo na dosimetria da pena, porque se você pratica uma conduta em cima de determinadas pessoas, a sua pena é agravada, e por isso que esse parágrafo 3º do artigo 20 traz essa possibilidade. Então, você será enquadrado em cima do crime praticado da pessoa inicialmente que você pretendia praticar. Erro sobre a ilicitude do fato, também conhecido como erro de proibição. Desconhecimento da lei é inexcusável. Sabemos que alegar desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Então, aqui, ó, se o erro ele era evitável, né? Se ele era considerado um erro evitável, teremos a diminuição de um terço, né, um sexto a um terço. Então, se o erro era evitável, temos uma causa de diminuição de pena. Erro de proibição é quando a pessoa erra sobre o tipo penal. O exemplo prático é justamente aquele alemão que vem para o Brasil, né, está transitando numa praia. Para ele é normal a maconha, no caso do país dele, né, fumar, e aí ele é preso ali, né, com posse de uma quantidade considerável da maconha. Então, por ele, né, o erro sobre a ilicitude, para ele, como lá no país dele é legalizado, né, no caso, vou dar um exemplo também, nos Estados Unidos, que já tem a permissão da maconha para algumas circunstâncias específicas, e aí essa pessoa é presa aqui, ela considerar, no pensamento dela, no raciocínio médio, né, dessa pessoa, ela imaginava que estaria diante de uma conduta legal, porém ela está praticando um tipo penal que temos enquadramento no nosso ordenamento pátrio. Então ela erra sobre essa ilicitude do fato. E se ela é evitável, ela poderá ter a pena, ou seja, se ela tivesse tomado todas as cautelas necessárias, se tinha aviso, né, se de alguma forma ela pudesse ali evitar essa infração penal, ela vai ter diminuição de pena de um sexto a um terço lá na dosimetria. A dosimetria de pena, se era inevitável, ele estará isento de pena. Uma forma também geral aqui de isenção de pena e uma forma geral de redução de pena. Pessoal, esse erro de proibição, que justamente quando o agente ele erra sobre a ilicitude do fato, temos que ter em mente como que ele se dá na prática. Como eu disse, um exemplo, porém, você tem que saber que esse desconhecimento da lei aqui, ele é inexcusável. Porém, você tem que saber que a gente vai estudar isso aqui numa aula posterior,
que esse desconhecimento da lei, quando alegado, ele é uma atenuante de pena. Vamos estudar numa aula posterior, lá nas agravantes e atenuantes. Ninguém pode, lógico, alegar, né, o desconhecimento da lei, mas quando a pessoa alega, ela terá aí, se caso em concreto for confirmada que ela realmente não tinha esse conhecimento, ela terá uma atenuante geral de pena também. Então, o parágrafo único, né, nos traz aqui justamente que considera-se evitável o erro quando a agente atua ou se omite sem a consciência dele estudo do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Foi o exemplo que a gente deu, né, onde que o agente poderia ir tomando as cautelas necessárias, saber que aquela conduta era ilícita. E o último artigo da nossa aula de hoje, a coação irresistível e obediência hierárquica, que vamos ver aí que são causas excludentes da culpabilidade, depois, né, por justamente aí ter uma exigibilidade de conduta diversa, e nesse caso praticado esses dois institutos, estaremos diante da inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. Então, pessoal, o artigo 22 nos traz: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, ou seja, tem uma hierarquia, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, por coação irresistível, aqui é coação moral, viu, pessoal? Coação moral irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Só é punível que o autor da coação ou da ordem. Na coação moral, podemos exemplificar como os bandidos, né, sequestram ali os parentes de um gerente de um banco e coagem, né, faz com que ele entre no banco, retira uma certa quantia para pagar ali, para que nesse caso aqui, os bandidos, né, as pessoas que sequestraram, os sequestradores aí da sua família, da vítima, no caso em concreto, eles fazem com que, com essa coação moral, o gerente traz a certa quantia de dinheiro. E aí, esse gerente ele estará coagido a praticar essa conduta. Então, quem vai responder, né, por essa infração, que foi essa retirada dessa quantia do banco, se caso o dano patrimonial foi da pessoa jurídica do banco, será, né, o autor da coação. E a ordem manifestamente legal, temos aqui o superior hierárquico, que sempre você tem que imaginar que é uma relação uma relação pública. Então esse superior hierárquico tem que ser considerado um agente público, no caso oficial da Polícia Militar, que dá uma ordem a um soldado, né, que tem essa certa hierarquia. E se a ordem era não manifestamente legal, só vai responder aí o oficial que determinou, né, essa prática dessa conduta. Então, pessoal, a gente finaliza, né? A gente finaliza a aula de hoje, bastante massiva, bastante conteúdo. Espero que vocês aí tenham gostado dessa aula nossa, que a gente tentou aqui especificar e explicar diversos temas que são importantes, que caem na prova. Espero que vocês tenham gostado. E aí, desejo aí um bom dia para vocês, né? Que ainda é dia. Boa tarde para você que está assistindo na tarde, boa madrugada para também quem está agarrado na madrugada. Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos. Espero vocês aí na nossa próxima.